psicogenealogia. Portanto, a psicogenealogia baseia-se no estudo da influência da vida dos nossos antepassados sobre a nossa saúde. Baseia-se no princípio de que os nossos ancestrais nos transmitem crenças e valores que influenciam o nosso comportamento e as nossas ações. E a psicogenealogia explica como é que um evento que ocorreu antes de eu ter nascido pode ter um impacto na minha vida. Explica o funcionamento de uma família, quais os valores, quais as crenças e explica o papel e o lugar de cada um, o seu propósito, os objetivos de cada membro e como isto se transmite de geração para geração. Por exemplo, já expliquei a questão dos nomes. O meu filho, que se chama António, quando abrimos a árvore, eu achava que havia só o meu pai chamado António, não é? Chegamos à conclusão que há mais 13 Antónios. Isto claramente foi foi ao lado a escolha do nome. Achamos que, por exemplo, a escolha as próprias datas de nascimento, que nós achamos que são completamente aleatórias, não são completamente aleatórias. Abram e vejam, por exemplo, quando é que se casaram os avós, ou quando é que se divorciaram, ou quando é que um saiu de casa, e vão ver que se repete na data de nascimento de alguém ou na data de morte de alguém. Vejam os significados dos nomes para perceberem que, obviamente, que têm que ler um livro de significados dentro desta área, não é? Não vão só pôr no Google o significado que não vão entender. Portanto, há nomes que nos fazem procurar dentro daquela linhagem uma violação, abandono, rejeição. E então é como que toda aquela descendência, sem saber explicar, vai ter um sentimento de rejeição, ou vai ter um sentimento de abandono, ou vai ter uma tristeza profunda que não consegue explicar. Isso, quando nós conseguimos descobrir qual foi o elo, qual foi o antepassado, qual foi o elemento que está de alguma forma a fazer com que isso se repita, deixamos de ter essa sensação. Portanto, é de facto muito libertador. Portanto, mesmo que vocês não conheçam todas as personagens da vossa árvore genealógica, o seu rastro permanece através de segredos ou alusões não verbalizadas, que são transmitidas pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, pelos trisavós. Esta é a árvore que nós desenhamos dentro da psicogenealogia, não é propriamente a árvore genealógica que aprendemos na escola, só com o quadradinho e com a bolinha e com o triângulozinho, chama-se um genossociograma, porque além do nome, além da data de nascimento, além da data da morte, nós vamos colocar eventos traumáticos, vamos colocar causa de morte, alguma doença que nós saibamos e depois, através de cores, nós vamos conseguir ligar e perceber de onde é que vem. De acordo com aquilo que eu quero trabalhar porque é que eu não consigo um emprego melhor, porque é que eu me sinto desvalorizada, porque é que eu me sinto abandonada, porque é que nenhuma relação me faz sentir completa. O que vocês quiserem trabalhar, isso vai ter alguma relação com algum ponto ou com mais que um ponto da árvore. Portanto, estas conexões, esta rede, esta malha transgeracional vai exercer uma influência sobre nós que nos vai encorajar a repetir. Inconscientemente, obviamente, ou seja, quer nós queiramos, quer não, quer nós saibamos ou não, situações agradáveis ou eventos dolorosos. Albert Einstein disse: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidarmos com eles. Portanto, como nós entendemos facilmente, a família é onde a nossa história começa e a partir daqui, temos famílias mais formais, famílias mais informais. Portanto, a partir daqui nós conseguimos, ao sanarmos a nossa árvore, de facto, entender que é uma forma de nos curarmos, compreendendo o nosso inconsciente familiar. Porque, segundo esta metodologia, os traumas, os segredos, os conflitos vividos de modo dramático, expressos à descendência ou não, porque reparem, como é que eu sei
que a minha avó ou que a minha bisavó não teve uma paixão não concretizada e que depois, com essa paixão que não foi concretizada, deu nome ao meu pai. E que, portanto, de alguma forma, o meu pai carregava o simbolismo daquela paixão que não se concretizou. É muito difícil chegarmos a algumas conclusões, como vocês sabem, para a vossa própria vida, os vossos segredinhos, estas vossas coisas. Então, isto fica a pairar no inconsciente familiar. Quando nós ampliamos a consciência disto, nós vamos nos libertar. Portanto, esta área é considerada a psicanálise do século XXI e o facto de nós falarmos da nossa própria vida, de nós vermos a história da nossa família atual, da nossa família de origem, ajuda-nos a, dentro desta perspectiva transgeracional, a pesquisar as nossas raízes. Muito bem. Sendo assim, esta é uma boa forma de terapia e, portanto, nós podemos dizer que, futuramente, os médicos e os terapeutas do futuro deverão ter em conta isto para aconselharem o paciente a olhar e a reconhecer o seu potencial sanador. O paciente recuperará o seu poder curativo e o da sua própria consciência. Não é, portanto, a arte de sobreviver, é a arte de se libertar. Então, curar é o alívio de sintomas, mas sanar é resgatar a nossa integridade física, emocional e mental, aprendendo a lição, aprendendo o trauma, aprendendo o conflito. Bom, então, como é que começou esta história da psicogenealogia? Na realidade, a psicogenealogia começou com um senhor chamado Sigmund Freud, alguns devem ter ouvido falar nele. Depois passou a obter informações sobre a teoria quântica. Carl Jung foi o verdadeiro pai da psicogenealogia, no sentido em que ele, inclusivamente, escreveu um livro chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, porque ele dizia que quando nós tornarmos consciente o inconsciente é que vamos tomar as rédeas da nossa própria vida. Então ele escreveu o seguinte, vou-vos ler. Quando trabalhei na minha árvore familiar, entendi a comunhão do destino estranha que me une aos meus antepassados. Eu tinha um forte sentimento de que estava sob a influência de atos e problemas que eram incompletos, não resolvidos pelos meus pais, os meus avós e os meus outros antepassados. Eu tive a impressão de que muitas vezes na família há um karma impessoal transmitido de pais para filhos. Sempre achei que tinha de responder a perguntas já feitas aos meus antepassados ou que tinha que concluir ou continuar com os problemas que não haviam sido resolvidos anteriormente. É esta a teoria que depois explica o inconsciente coletivo. Este senhor, em 1940, o que é que ele escreveu? Ele escreveu sobre a teoria geral dos sistemas. O que é que isso explica? De que os sistemas são um momento de equilíbrio no organismo, graças à dependência mútua dos seus componentes. Então, ele vai diferenciar-se da concepção organizacional de biologia, que diz que temos um átomo, depois um conjunto de átomos, depois uma célula, depois um conjunto de células, depois um órgão, depois um conjunto de órgãos, depois um animal, e depois a natureza, e depois o planeta. Ele diz que isto existe em interligação. É, portanto, a teoria dos sistemas. Por isso é quando nós tratamos uma determinada parte, um determinado triângulozinho, eu consigo levar isto numa concepção sistémica às outras partes do próprio sistema.